Tribunal Regional Federal de São Paulo reconheceu que a Justiça brasileira tem competência para julgar uma violação que o governo Bolsonaro cometeu contra o Acordo de Paris. Com um truque matemático, o governo se autorizou a emitir mais gases de efeito estufa do que se comprometeu no Acordo de Paris. A reportagem é de Hanna Rodrigues. Imagine que você resolva diminuir os gastos com as despesas de casa, mas depois de refazer as contas, descubra que gastava mais do que imaginava. Assim, para alcançar a sua meta de economia inicial, precisa poupar mais. Para cumprir o Acordo Climático de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir 37% das emissões de gases estufa entre 2005 e 2025. Mas o governo Bolsonaro não quis atualizar a meta quando descobriu que emitia mais do que imaginava. Quando a gente assinou o Acordo de Paris, em 2015, a gente fez uma promessa para o mundo. E a nossa promessa era de emitir, até 2030, 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de CO2, no máximo, né? É uma redução considerável de emissões em relação àquelas que a gente tinha em 2005. O problema é que em 2020, quando a gente atualizou essa meta, a gente alterou a forma de fazer os cálculos, a gente manteve a porcentagem da redução, mas como resultado da matemática, ali o país chegaria em 2030 emitindo 400 milhões de toneladas de gás carbônico a mais do que aquilo que havia prometido em 2015. Com a manobra matemática, em vez de chegar em 2030 emitindo um pouco mais de 1 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa, o governo Bolsonaro se autorizou a emitir quase 1 bilhão e 600 milhões de toneladas. No Brasil, a maioria dessas emissões vem do desmatamento. Que há uma intensificação da criminalidade na Amazônia e, por outro lado, que o governo ele permitiu, através de desmantelamento da fiscalização, desmantelamento da aplicação de multas ambientais, houve uma permissividade que foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal de cupinização institucional. Essa perda de estrutura, essa perda de elementos que poderiam conter a criminalidade levou a um estímulo da devastação. Não é? Uma ação na Justiça Federal denunciou a violação do Acordo de Paris, mas a Advocacia Geral da União argumentou que, por ser um acordo internacional, não caberia à Justiça brasileira julgar o caso e só Bolsonaro poderia decidir se cumpriria o tratado. Na segunda-feira, foi decidido, foi disponibilizada a decisão do tribunal que entendeu que, na realidade, a Justiça brasileira tem sim competência para apreciar essa questão, porque não se trata de uma questão meramente internacional diplomática, mas se trata sim da violação de direitos que estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Violar o Acordo de Paris é prejudicar ainda mais a vida dos brasileiros, que já sofrem as consequências do efeito estufa, com perdas de safras nas plantações, chuvas intensas e deslizamentos. As mudanças climáticas, elas alteram drasticamente a vida do cidadão, porque diz respeito à segurança de todas as obras que foram construídas e que representam, de alguma forma, riscos. Isso vai desde barragens de mineração, como nós temos em Minas Gerais, até a própria estrada, as estradas que estão na Serra do Mar, em costas muito íngremes, né? E nas cidades, onde você tem áreas de risco com enormes populações que foram atingidas, como em Petrópolis, como na região norte de São Paulo, como em Recife, aí pela intempestividade do clima.